2 Coríntios 4. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia. Nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nós nos recomendamos à consciência de todo homem, à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. 2 Coríntios 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feitas por mãos, mas por Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais de responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois, se estamos loucos, é para Deus, e se estamos sóbrios, é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos. Quer se um morreu,
que, se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 6. Então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também, para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está ampliado, vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto, eu falo como a meus filhos, sejais vós também dilatados. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isto para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações, para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco. Grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, e nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado. Por fora lutas, por dentro temores, mas Deus,
que consola aqueles que estão abatidos. Nos confortou com a vinda de Tiro, e não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros. O vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito, porque embora tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque isto mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu. Sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provastes ser inocentes nesta questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto, sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não me envergonho, mas como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo que nos gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós em todas as coisas. 2 Coríntios 8. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição e abundância de sua alegria e sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho. Sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos. Se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento e em toda a diligência e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade de vosso amor. Porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico por causa de vós, tornou-se pobre, para que, pela sua pobreza, fosseis ricos. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. 2 Coríntios 8, versículo 10. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que assim, como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isto para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados,
mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, e o que pouco colheu não teve falta. Mas graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas, sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no Evangelho está presente em todas as igrejas, e não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós, para a glória do mesmo Senhor e declaração de sua mente disposta, evitando isto, que algum homem nos culpe por esta abundância que é ministrada por nós, porque temos em mente as coisas honestas não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente, pela grande confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou, se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros da igreja e a glória de Cristo. Portanto, mostrai-lhes, e perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. 2 Coríntios 9. No tocante à ministração dos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza da vossa mente, da qual me glorio de vós, para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que os macedônios vieram comigo e vos acharem despreparados. Nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também se fará. Cada homem dê, conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador, e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações, de graças a Deus. Pois pela experiência desta administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo, e pela vossa distribuição liberal para com eles, e para com todos os homens, e pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós, graças a Deus por seu dom inefável. 2 Coríntios 10. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e suavidade de Cristo. Eu, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne.
Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior. Se algum homem confia em si mesmo, que ele é de Cristo, pense isto por si mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque, embora eu me glorie um pouco mais de nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas, porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua presença do corpo é fraca, e o seu discurso desprezível. Considere o tal isto, que assim como somos da palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações, quando estivermos presentes. Porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos. Porque não estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, antes tendo a esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros que já estavam preparadas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios 11. Quisera Deus vós suportasseis um pouco em minha loucura, mas de fato me suportais. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei como um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos. Mas embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento. Mas nos temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosseis exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente? Eu roubei outras igrejas, recebendo delas o salário. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas o salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo. E ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva... Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face. Para vergonha minha o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo totalmente, eu também sou ousado. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 de açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, guardou a cidade dos damascenos, com uma guarnição, desejosos de me prenderem, e por uma janela dentro de um cesto fui descido em um muro e escapei das suas mãos. 2 Coríntios 12. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo.
porque quando estou fraco, então eu sou forte. Tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compelistes, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Pois em que éreis inferiores a outras igrejas, exceto que eu mesmo vos não fui um fardo. Perdoai-me este erro. Eis aqui pela terceira vez, eu estou pronto para ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós. Porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós. Não andamos no mesmo espírito e não andamos nos mesmos passos. Novamente, pensais vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como quereríeis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 13. Esta é a terceira vez que eu estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente uma segunda vez, e estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros, que se for novamente, não lhes pouparei, uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós. A menos que estejais reprovados, mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós estáis fortes, e desejamos também por isso a vossa perfeição. Portanto, eu escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para a edificação, e não para a destruição. Finalmente, irmãos, a Deus. Sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos,
pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tendo sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Amém.